Vamos chamar aqui agora, gente, eu vou contar rapidinho essa história aqui, vai ser o Brunão e o Cris aqui da Marco Polo. Por favor, uma salva de palmas para eles. Essa dupla eu vou te contar, viu? O Cris eu conheci mais recente, mas o Bruno conheço há um tempo. Já divido aqui, fica com o primeiro. Quem que vai passar os slides? O Cris? Acho que começo então, tá eu. Deixa eu só dar um briefing aqui, qual que é a história da Marco Polo. Eles vão se apresentar e vão falar mais. Mas é um caso que aonde eu falava os números, ninguém acreditava. Os caras não acreditam. Quando eu falava, tinha um Bruno lá, sei lá, 4 anos atrás, e ele tem mais ou menos lá 200 fluxos rodando, 180, 200, por aí. O pessoal fala, não, é impossível. Mas qual que é o tamanho da equipe dele? Não. Não é ele, mas talvez agora tem um. As pessoas não acreditavam. Agora ele vai contar para vocês essa história. Então, legal. Fique à vontade, gente. Valdir, primeiro, obrigado aí pelo convite. Legal estar aqui, estivemos ano passado. Legal estar aqui agora no palco contando um pouquinho da parceria de sucesso aí que foi com a Automation Edge, junto com o início lá atrás com o Smart Share, junto com a Selbet, e essa jornada aí de quase 5 anos que a gente já tem junto. Eu sou o Bruno, hoje atuo desde o final do ano passado como especialista em sistemas de TI, dentro da área de negócios da TI, mas do final de 19 até essa troca, estive à frente aí das iniciativas de RPA, onde agora contamos com o... Pode se apresentar, Cris. Bom, eu sou o Christian, eu entrei na equipe de TI basicamente em outubro do ano passado, vim da área de compras, 12 anos em compras, 14 anos de Marco Polo, e agora assumindo esse BO aí dos RPAs. E só deixando bem exato, ontem a gente fez um upload de mais um robô, então a gente tem 216 RPAs rodando basicamente diários. Alguns semanalmente, outros diariamente, mas são 216 rodando hoje. Legal, Cris. Como começou essa parceria lá atrás, né, pessoal? Então, final de 19, a gente, quadro funcional da Marco Polo aí conta entre aumentos e diminuições aí ao longo do tempo, desde 19, cerca de 10 mil, 12 mil funcionários. Então, tanto por parte da nossa controladoria muito rígida, muito forte, requisitando aí muitos controles, quanto pensando na TI, visando questões de segurança, principalmente segurança da informação ligada ao nosso time de infra, tínhamos e ainda temos muitas necessidades de controles. E que lá atrás era uma burocracia muito chata, por quê? Porque eram aqueles antigos formulários no papel, exemplos. Que o Christian precisava, quando trabalhava lá em compras, liberação para poder fazer home office. Liberação de um grupo de pastas, liberação de uma impressora em outro setor para imprimir, enfim, N liberações aí, e como que ele tinha que fazer antes? Preencher um formulário, procurar ou descobrir o responsável por aquela liberação, que não era claro, não tinha um fluxo claro, correr atrás dessa assinatura, levar o papel lá na TI e deixar lá na mesa do pessoal de infra, em cima de outros tantos formulários que o pessoal tinha, para procedimentar aquilo e fazer a liberação e dar o retorno por e-mail, por telefone para o Cris. Então, a gente, final de 19, começou a olhar para essa dor que a gente tinha e começou a buscar no mercado oportunidades e ferramentas que pudessem contribuir com a gente. Foi aí que surgiu a aproximação com a Selbet, e aí a apresentação do Smart Share, a apresentação do Automation Edge, para unir e poder solucionar aí essas duas dores. Primeira parte BPM, poder desenhar os nossos fluxos, as nossas aprovações, requisitar nos formulários o que a gente precisava, para posteriormente robotizar esses processos, pensando inicialmente na TI. Então foi aí que surgiu essa parceria que a gente tem com a Automation Edge, com a Selbet, desde 19, início de 2020. E como começamos essa jornada? Tomamos como decisão estratégica de que, antes de levar RPA para as áreas, divulgar para as gestões, divulgar para as equipes de negócio da empresa, tínhamos como oportunidade, como eu já elenquei, todos esses serviços que a TI prestava e que era uma dor da TI, junto com a necessidade de aprendizado, de fomentar o conhecimento da TI, trazer esse conhecimento de RPA e tudo que a gente poderia alcançar com RPA dentro da TI, para posteriormente levar e divulgar isso aí para as áreas, visando as oportunidades em todos os processos de negócio que a gente tinha
dentro da Marco Polo. Então, a quatro mãos, junto com o consultor de SmileShare, junto com o Vitor, não sei se o Vitor está por aqui ainda, está lá atrás, construímos o nosso primeiro fluxo, que foi o fluxo de liberação de perfil na SAP. E foi o primeiro grande ganho aí que a gente teve para o nosso time de infra ser desonerado em termos de esforço, em termos de tarefa, e o primeiro grande ganho, porque essa interação já vinha da área de negócio, a área de negócio que ficava atrás do formulário e colhendo assinaturas aí para ter aprovação, já pôde ter um gostinho aí dos ganhos que a gente poderia ter com a utilização de um BPM e de um RPA na ponta desse processo. Outros processos aqui que na sequência a gente foi olhando para dentro da TI, colocando para dentro dessa esteira de fluxo BPM e liberação. E hoje o nosso catálogo aí de serviços de TI, tirando o que é incidente, o que é problema, todo ele é resolvido, essas questões de liberação, de auditoria e de governança, via BPM, via RPA. Após esse movimento, e termos esse ganho e esse aprendizado dentro do time da TI, começamos a pensar em como fomentar isso para fora, para as áreas de negócio. A Marco Polo sempre teve, por decisão estratégica da nossa gestão, uma linha de descentralizar o máximo possível dos serviços de TI, e não ter aquela necessidade de contratar novos profissionais, criar equipe de RPA, criar equipe de BI, criar grandes equipes de SAP. Então, já tínhamos uma presença muito forte de líderes de processo e key users de SAP. Já tínhamos anteriormente feito um movimento muito grande com uma ferramenta de BI, o ClickSense, que é a ferramenta que a gente utiliza, de fomentar e capacitar e criar key users de BI nas áreas de negócio. A TI ficando como uma grande capacitadora, um grande consultor das áreas de negócio, para as fases de concepção, para as dúvidas técnicas, para o apoio do dia a dia, mas sempre levando essa possibilidade para que users das áreas de negócio possam olhar para os seus processos e possam estar aí de forma exponencial, criando os seus indicadores, pensando em melhorias dentro do SAP. E agora aqui, contando para vocês também no RPA, fizemos o mesmo movimento, criando key users de RPA. O Christian foi nosso key user de RPA desde lá do início na área de compras. Então, é um bom exemplo. Depois ele vai contar um pouquinho da experiência que ele teve como key user e agora essa passagem dele para a TI vai poder dar mais detalhes aí dessa experiência. Então, hoje o nosso cenário atual é de ter aí 200 e... Me atualiza, Cris? 216 workflows construídas em 15 áreas da empresa. Não chegamos em todas as áreas ainda, temos várias barreiras dentro de algumas delas, que por medo, insegurança, não querer perder o controle da mão da própria área. RH é uma delas, né, Cris? A gente tem aí um desejo muito grande desde lá do início de botar um pezinho e talvez é uma das áreas que mais tem oportunidade, mas em tantas outras a gente teve um sucesso bastante grande que nos fizeram chegar a esse número. Então, já comentei no slide anterior, mas só reforçando, nesse nosso desenho estratégico de levar e descentralizar o RPA para as áreas, o que a gente, TI, proporciona, provoca, cutuca eventualmente as áreas para que esse movimento funcione. Então, a gente promove rotineiramente capacitações, seja com parceiro, seja internamente no nosso ponto focal de RPA, que era eu e agora é o Christian. Ajudamos eventualmente em processos muito complexos que envolvem muitos sistemas, que passam por muitas áreas na fase de concepção e desenho da solução. Em outras coisas mais simples, a própria área já olha para o seu processo, já desenha e já desenvolve. Damos apoio técnico, às vezes aquele bit lá um pouquinho mais difícil de fazer na RPA, alguma possível integração com SAP, com algum outro sistema. Então, damos esse apoio um pouquinho mais técnico para destravar e o key user da área poder evoluir na sua construção. E também temos junto à área o nosso controle, e até antes na apresentação do colega eu fiz a pergunta para entender o modelo dele na questão de falhas, o que fazer quando ocorre uma falha. A gente tem, por boa prática, e tem funcionado, o workflow é da área de compras, o workflow é da área financeira. Então, o alerta de erro de um RPA e o controle desse erro, ele vai diretamente para o key user da área.
Então, a TI não fica em cima do agent monitorando deu falha, não deu falha. Fizemos a governança, claro, o agent parou, teve algum problema um pouquinho mais grave em que tenhamos que atuar, mas se não, inclusive, este controle fica com o key user, obviamente que necessitando de apoio técnico, a gente, com os nossos pontos focais, apoia, para que tenhamos uma agilidade, etc., mas o controle, a responsabilidade fica com o key user na ponta, para olhar, entender se houve alguma atualização em alguma página, se mudou algum parâmetro, enfim, para fazer a manutenção, enviar para nós e a gente atualiza e faz esse controle. Dimensionamos, obviamente, nesse controle de governança do agent que a gente tem hoje, dimensionamento, novos agendamentos, temos slot, não temos, vamos administrar, mudar um de horário. Então, essa governança, sim, fica com a TI, junto com as capacitações e esses apoios técnicos. Aqui, para finalizar, só um reforço de muito do que eu já comentei antes de passar a palavra para o Cris. A gente lá atrás escolheu aí algumas áreas estratégicas naquela alinhamento inicial de descentralizar o movimento de RPA. Mas hoje a gente já bateu na porta aí de todas as áreas da empresa. E algumas entramos, algumas não entramos. Mas, acho que, em geral, em linhas gerais, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora passo a bola aí para o Cris para contar um pouquinho da experiência dele. Bom, eu vou brigar um pouco com o Bruno aqui, mostrando um pouquinho dos slides para vocês. Como ele comentou, a área de compras foi uma das áreas escolhidas como departamento piloto para construção de RPAs. E, na época, foi logo no início da pandemia, estava bem complexo, home office, a empresa não estava bem estruturada para tudo isso. Então, a ferramenta ela veio para agregar e dar muito valor, né, aos processos que a gente tem hoje. Porém, ela, assim como o Marcelo comentou lá no início, a gente teve muita resistência. E a minha área também teve muita resistência quanto a isso. Então, eu acho legal mostrar um pouquinho que como a Marco Polo ela descentraliza esse processo de construção, esse processo de criação, né, de ter líderes em áreas, é importante, eu acho, mostrar um pouquinho da visão como key user que tinha. Tá? Então, a primeira visão como área foi, né, mais uma coisa para a gente fazer que a TI não quer fazer. Né? Houve um treinamento. Não estava combinado isso aí, Cris. Não estava combinado isso aí, cara. Mais uma coisa como área que eu tenho que assumir porque a TI não quer. Né? Foi um treinamento bom, mas muito focado em plataformas web, que não era um foco principal como área. Né? Eu, como compras, quando trabalhava em compras, eu não usava nenhuma plataforma externa, era tudo SAP. Então, captar isso, na minha visão, foi uma dificuldade, não tanta, mas da gestão que estava acompanhando foi muito pior. Né? Tá, ele mostrou no web e no SAP, como é que faz? Dá para fazer? Tem como fazer? Então foi uma percepção que demorou um pouquinho. Né? Porém, teve uma grande concepção de oportunidade de desenvolver coisas fora do SAP. Né? A gente estava começando a construção de um novo portal de fornecedores e talvez a visão da web poderia dar uma oportunidade ali. Então, o que aconteceu? Né? A gente ficou sofrendo um bom tempo, fazendo as operações, não tinha muito engajamento como área de compras, não estava buscando, né, oportunidades para o robô, porém eu recebi uma demanda de um problema que ocorreu em uma abertura de uma filial de pós-vendas nossa, onde a gente tinha que fazer um ajuste aí de mais ou menos 120, 130 mil registros de preço, que houve uma carga completamente errada. Um erro operacional dentro do departamento. E caiu no meu colo, ó, Christian, tu tem que resolver, tem que fazer esse ajuste. Eu disse assim, eu não vou fazer isso aqui na mão. Impossível, não vou fazer isso aqui na mão. Calculei o tempo e eu ia precisar de 70 dias de operação só para fazer isso, ininterruptas. Sem calcular o horário de banheiro, cafezinho, sem calcular o tempo humano, que a gente erra um valor, digita algo errado, cansa. Eu disse, não, agora é a hora de usar o robô. Então, eu e um colega meu, trabalhávamos junto com isso, começamos a discutir, pensamos num plano, estruturamos e construímos o nosso primeiro robô dentro da área de compras.
onde eu reduzi 70 dias de operação para 5 dias com o robô rodando 24 horas por dia. Mas eu, por questão de segurança, foram 5 dias assistindo o computador operando. Então eu consegui um computador, botei do meu lado, fui trabalhando e olhava. Não, está funcionando. Olhava, está funcionando. Então, beleza. Então, dá certo. Funciona. Está tendo ganho. Como a gente fez essa redução, eu quis promover isso e vender isso dentro da área. E aí entra aqui uma questão que o meu diretor, na época, ele tinha implementado um sistema que era a batida do sino, que vem muito também com a parte de comemorar as pequenas conquistas. O que era o sino dentro da área de compras? Todo comprador, todo negociador, né, ou alguém que ia fazer alguma atividade, conseguia uma redução, uma grande redução para a área, eu conseguia conquistar algo e queria compartilhar com os demais da equipe, ia lá, batia o sino, todo mundo aplaudia, e daí a gente esperava a pessoa compartilhar com a equipe. Eu fiz uma redução, fiz um save de 100 milhões durante o ano, reduzi 3% na compra de aço, enfim. E eu fui lá, bati o sino e todo mundo ficou me olhando. Do tipo, o Christian não compra, não negocia com fornecedor nenhum, ele é um apoio técnico da área. O que ele fez que ele reduziu? O que ele está compartilhando aqui com nós? E daí eu mostrei o robô operando, falei que consegui reduzir de 70 dias de operação para 5. Na verdade, foi para 0, porque o robô executou sozinho, eu não fiquei executando nada. E a partir disso, então, começou a vir aquela questão. Como que eu estruturo dentro do SAP? Né? Como é que a gente pode fazer isso aí? Começou a crescer demandas. Os meus colegas começaram a procurar. Christian, essa operação aqui, a gente não consegue colocar o robô fazer, porque eu tenho que fazer todo dia e não agrega nada. Esse relatório aqui que eu tenho que extrair todas as manhãs, não faz sentido. A gente não consegue botar o robô fazer isso? E daí começou, e o robô, e o robô, e o robô. E quando eu vi, eu tinha uma lista gigantesca de oportunidades para trabalhar. E aí se mudou completamente o pensamento e a estruturação da nossa equipe dentro da área de compras. Onde a gente foi atrás de um segundo líder de automação, porque eu não estava mais dando volta de fazer só as necessidades que a área estava levantando. Porque assim como o Bruno comentou, eu também era líder de BI, era líder SAP, então trabalhava com essas frentes. E a automação estava tomando todo o meu tempo, eu não conseguia ver mais nada. Aí devido a isso a gente buscou outra pessoa dentro da própria equipe, né, pegou uma pessoa dentro da equipe de compras que conhecia processos, trouxe para essa parte mais estratégica. Reestruturamos toda a nossa equipe de compras, nós éramos de performance dentro de compras, nós éramos em 2 pessoas, a nossa equipe era de 12, nós éramos em 2 pessoas, as outras 10 pessoas só davam apoio técnico, começou a se migrar mais pessoas do apoio para a parte estratégica, hoje estão mais ou menos dividido pela metade, então tem em torno de 6 pessoas na parte técnica, 6 pessoas na parte de apoio, o que é uma visão muito boa, porque realmente o departamento cresceu com a parte de estratégia. E a gente começou a olhar os RPAs com outras visões, então. Não só a redução de tempo, a redução de risco. Como é que a gente reduz o risco de algumas operações robotizando elas? Então a gente começou a construir robôs como, por exemplo, antes existia uma pessoa que tirava um relatório todos os dias, pegava todos os materiais que tiveram algum tipo de alteração técnica dentro da estrutura, do desenho técnico, e fazia um envio manual para cada um dos possíveis fornecedores que já nos forneciam isso. Se essa pessoa esquecia de fazer esse envio em algum dia, esqueceu, deu algum probleminha, não lembrou, ou não veio e não passou para ninguém, a Marco Polo corria um grande risco de estar sendo abastecida com produtos que não estão mais em linha de operação. E acontecia bastante. Tem que devolver toda uma lote de compra de 1.000, 2.000, 5.000 peças, porque não monta mais na estrutura, porque a gente esqueceu de fazer um envio. E daí, tendo essa redução aqui, criando o robô, isso se reduziu, a gente nunca mais teve esses problemas. Então, o robô ocorre todo dia, opera todo dia, a gente tem acompanhamento, a área de compras faz o acompanhamento, conforme o Bruno comentou, né? E a gente envia quando dá algum erro para eles fazerem a verificação e já corrigem.
Então, além, eu acho que do tempo gasto, é importante ter a visão que consegue minimizar muitos riscos, né? E daí, trabalhando bastante, fazendo um monte de robô, incomodando muito o Bruno. Em meados do ano passado, o gestor do Bruno, o Joneval, que agora também é meu gestor, veio lá, me chamou para conversar e disse assim, então, a gente está reestruturando o departamento de TI, a gente quer aumentar o quadro, quer trazer novas pessoas aqui, tu é um cara que está 12 anos dentro da empresa, conhece o negócio Marco Polo, tem interação com muitas áreas e me fizeram um convite, então, para assumir a parte de RPA e automatizações dentro da área de TI. Sempre quis ir para TI, nunca imaginei vir para essas operações, mas topei o desafio. Disse, não, quero muito, quero trocar de área, quero crescer profissionalmente, acho que todo mundo quer um pouquinho uma coisa diferente, um desafio diferente. Então, troquei de área. Qual foram os principais desafios? Completamente diferente de trabalhar. Parecia que eu tinha trocado de empresa. É outra empresa para trabalhar. Tá? Foco em estratégia e não em operação. Trabalhava na operação, basicamente. Então, todo dia, recebia uma demanda, fazia. Recebia uma demanda, fazia. Recebia uma demanda, fazia. Terminava o dia, a lista lá de demandas do dia seguinte, eu ia estruturar o que eu ia começar a trabalhar no dia seguinte. No outro dia começa a mesma coisa. Ô, Cristian, tu não está entregando isso aqui. Tá, mas entrou ontem, não importa, tem que estar pronto. É operação, tem que entregar. É marretar. E entrando na TI, tu tem que pensar estrategicamente, apoiar a área, ir dentro da área. Ó, eu estou aqui para apoiar. Eu quero construir esse robô. Então, vamos construir. Tá, mas espera aí, eu acho que não é a melhor forma construir dessa forma. Vai impactar o negócio, não vai impactar o negócio. Talvez vamos voltar e analisar a estrutura da operação e não só automatizar a operação. Então, para mim, foi um grande desafio, ainda está sendo um desafio, né, de mudar o jeito de pensar, o jeito de trabalhar. Isso, né, Cris, desculpa te interromper, mas só para aproveitar, bate muito com o que o Marcelo comentou lá no primeiro momento, né? A nossa entrega não é mais uma entrega direta. A nossa entrega é estar tão próximo da área, desbravando os problemas, levando soluções, seja RPA, seja BI, seja qualquer outra tecnologia, e fazendo a área integrar, está satisfeita, está melhorando seus processos, está colocando novas tecnologias dentro dos seus processos do dia a dia. Então, o conceito de entrega muda, né? E aí, acho que essa é a principal barreira que tu passou quando entrou no nosso time. E o que é legal também comentar é que tu acaba absorvendo a alegria como área, né? Nós temos um colega junto com nós, o William, que faz parte da equipe do Banco Moneo. Participei de uma apresentação dele junto para a equipe do próprio banco, onde ele também quer fomentar a construção de mais RPAs. E ele trouxe um dado bem legal lá, que ele já tinha reduzido até então 60 e poucas horas de operação mensais, né? E eu ajudei ele com um RPA, sei lá, de 20 e alguma coisa que ele tem. Mas eu consegui me sentir do tipo, eu faço parte dessa redução, por mais que a construção muito foi parte dele, algumas foi o Bruno que apoiou, mas a gente consegue capturar esse momento, eu faço parte dessa redução, né? E aí o escopo dele é para esse ano reduzir 200 horas, vai ser um desafio grande. E, então, dentro da área de TI agora, assumindo essa parte, quais são os próximos passos, né? Não só assumir as atividades que o Bruno executava, de apoiar as áreas, fomentar, né, ir nas áreas, cutucar, não tem ninguém de RPA aqui, tem essas operações vocês podem automatizar, por que a gente não está fazendo, né? O que está faltando? Vamos construir a 4 mãos os primeiros, vamos ver o resultado, vocês vão ver que faz sentido, vamos construir junto. Então, além de fazer isso, a gente está construindo um dashboard para um controle analítico melhor dos robôs, né, dos RPAs, grade de horário que eu tenho disponível, quantos RPAs está tendo falha, quantos RPAs têm um update muito alto, daqui a pouco é um problema na construção e o usuário precisa de um apoio maior, ou realmente é uma coisa que volta e meia está mudando e talvez seria importante nós construir uma operação um pouquinho distinta, né?
E também daqui a pouco verificar, a gente tem um agente, tem 2 agentes, está precisando aumentar a quantidade de RPAs. Né? Essa demanda aí do William de reduzir 200 horas quer dizer que eu não vou ter mais janela para RPA. E se eu tenho outra área que quer reduzir tanto assim, talvez eu vou precisar comprar mais um robô, e assim sucessivamente. Né? Estamos criando um backlog junto com as áreas para essa estruturação. Né? Então, entrando em áreas que até então não tinha, como, por exemplo, a gente tem um exemplo muito bom que o departamento fiscal da nossa área não tinha, não tem nenhum RPA. A gente começou mês passado e a lista deles já está em 15 oportunidades. Né? Faltou só alguém para lá mostrar um pouquinho e fomentar, o que é importante. Né? A gente está construindo o lançamento de notas de serviço, que hoje é manual. Então é uma questão bem legal para nós também. Foi legal ver esse case. Né? E começar a criar, então, encontros recorrentes aí junto com os líderes, tentar fomentar e trazer melhorias para as áreas, trazer uma maior sinergia entre os líderes das áreas. Né? Então, assim como o William está aqui com a gente, daqui a pouco outras equipes aí que precisam de um apoio, o Christian não está disponível. Mas eu vi que o William fez um lá de lançamento de documento. Como é que tu fez esse aqui? Fazer esse apoio. Né? A gente tem isso em outras equipes, como os líderes de SAP fazem muito isso, os líderes de BI também estão fazendo. Eu quando era líder de BI, eu ligava muito pouco para a TI, eu acionava outros usuários. Então, essa sinergia é legal porque, às vezes, o usuário consegue ter uma visão da operação que nós, lá na TI, não temos esse conhecimento. Então, é tentar promover isso para movimentar cada vez mais essa situação. Né? Mas, eu acho que era isso que a gente queria mostrar aqui para vocês, é mostrar um pouquinho de uma visão distinta, onde a gente não centralizou, né, descentralizou todas as operações, como está a visão do usuário, como usuário. Né? Então, qual foi a visão disso está vindo na área, que eu acho que é bem importante. Né? Está mostrando isso. Eu botei uma frasezinha aqui, que eu não lembro de quem que eu roubei, mas eu vi em alguma apresentação, mas eu gostei muito que tudo que pode ser feito por um robô deve ser feito por um robô. Né? Então, acredito que é isso que é a mensagem que eu queria deixar. Vocês querem não, só para finalizar, a gente até comentou antes, a gente cometeu a gafe de não botar os nossos contatos aqui. Mas a gente fica disponível aí para os momentos de almoço, de coffee, etc., para trocar esses contatos e vai ter o maior prazer aí em conhecer outros cases e poder conversar um pouco mais com vocês. Pessoal, alguém quer fazer uma... Pode segurar um pouquinho, obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta aqui para o Bruno, para o Cris? Gostaria ali, Struck? Vou chegar até você. Struck, eu sou da empresa Autontech. Bruno e primeiro Christian, né? Obrigado aí por compartilhar esse case com a gente, foi realmente estão de parabéns. Obrigado mesmo, foi enriquecedor ouvir o case de vocês, bem interessante. A questão que o Bruno falou de envolver a área ali no primeiro momento, né? De ter um key user, dizer assim, esse robô é um funcionário da tua área. Essa abordagem eu achei bem interessante. E o Christian já falou que o quão resistente foi essa questão. Mas as outras áreas, depois disso, depois que ele assumiu, dizer, poxa, isso aqui tem um ganho bacana, a resistência dos outros gestores foi menor? Conta um pouquinho como é que foi essa questão de romper essa resistência das áreas para a adoção do RPA dentro ali dos processos de cada um. Qual que é o teu nome, desculpa? Struck. Struck, obrigado pela pergunta. A gente teve N cenários diferentes, tá, Struck? Então a gente teve cenários como o do Cris, que por um desafio urgente de corrigir os valores, teve que se virar para aprender, contar com a nossa ajuda, fazer, e automaticamente mostrou valor para a área e ganhou o apoio da gestão, o apoio dos colegas e deu visibilidade para aquela atividade que ele fez. Outras áreas, por exemplo, a resistência foi tão grande que a gente optou, bom, vamos olhar junto o processo, vamos fazer um primeiro piloto para aquela área. Com a área de custos foi assim, eu estava me lembrando durante a apresentação. Eles tinham lá um recálculo de custos que tinham que fazer todo dia e demorava lá um profissional, a primeira hora da manhã fazia aquilo todos os dias. Entregamos isso para a área. Levamos para a gestão, mostramos o ganho
E aí, ok, bom, agora tu assume o compromisso com a gente, da gente ter o espaço, de ter um key user na área, e vamos fomentar e fazer mais ainda. Então, assim, tivemos N cenários diferentes, N negociações diferentes, N conversas diferentes, uns se aproximando, uns fazendo uma entrega, uns fazendo uma construção a 4 mãos, para que a gente fosse chegando aí em todas as áreas não, mas no maior número possível de áreas, e tá fazendo essa construção. Mais alguma pergunta, gente? Alguém? Vamos lá. Aproveita que isso é uma biblioteca de automação aí, o Brunão aí. Olá, pessoal, tudo bom? Parabéns aí pela apresentação e pelos resultados alcançados, né? Minha dúvida é a seguinte: pelo tamanho do portfólio que vocês têm hoje de workflows, né, qual que é o impacto que representa hoje para o time de automação quando há alguma atualização relacionada à interface gráfica, layout hoje dos sistemas aí que são partes integrantes, né, do RPA? Obrigado. É um desafio e tanto, né? A gente tenta acompanhar e tentar se planejar o máximo possível quanto a isso, né? Vamos dar um exemplo aí, a última atualização do Chrome, que teve início do mês, para a versão 122, se eu não me engano. Eu acho que teve um dia que nenhum dos nossos RPAs que vincula com a internet deu isso aí. Ali é mais um, ó. Foi um caos. Essa foi a atualização que acho que teve maior impacto para a gente. Porém, como a gente tem uma equipe grande, conseguiu verificar as situações, trocou ideia com os parceiros, né? Eu acionei o Lucas. Onde é que está o Lucas aí? Está escondido. Ele está ali na frente lá. Ó. Mas acionei o Lucas, trocamos uma ideia, verifiquei com o meu time de infra, a gente conseguiu corrigir o mais rápido possível. Esse tipo de situação ela não ocorre tanto. Geralmente ela é muito mais pontual para algum tipo de RPA, né, principalmente porque a gente usa muito o SAP. Então, parte de gráfica ou qualquer mudança que ela vai ocorrer dentro de uma janela de operação, de uma transação, muitas vezes o próprio usuário ele já fica previamente, né, ligado do tipo, vai mudar esse botão de lugar, eu já vou ter que fazer esse acionamento, né? Mas as respostas são sempre rápidas. A gente não tem um problema de ficar muito tempo parado, criar uma equipe para ficar correndo atrás, né? A gente tem alguns casos aí com internet, por exemplo, a Algar, que é uma parceira também da Marco Polo. Esses dias eles botaram um pop-up na janela e nunca tinha sido feito isso em 10 anos. Parou a operação, né? Mas verificamos de uma forma rápida e já corrigimos. E como muitos líderes de automação eles já visualizam isso, né? Já recebem a notificação, ó, meu RPA deu um problema, meu workflow não executou por causa que está aparecendo uma coisa na janela que eu não tinha mapeado. Eles já vão lá, vão atrás. Então, acho que os usuários que estão engajados e começaram a construir seus próprios workflows, seus próprios RPAs, eles já têm a preocupação de, se der um problema, eu já vou tentar corrigir o mais rápido possível. Acho que esse foi o maior desafio que eu passei. Talvez, não sei se o Bruno tenha passado por algo maior do que isso antes de eu entrar na equipe. Maior assim não me vem à cabeça, mas isso não foge de quando eu estava à frente ou agora quando o Cris está à frente. Pelo menos não achamos um outro meio de conciliar isso, de ter alguém fazendo um carinho no robô eventualmente para entender essas dificuldades. Realmente, como alguns colegas já falaram antes também, entrou a pop-up, mudou a tela de login, tem um item novo no menu, mudou a ordenação, cara, entender, botar a mão na massa o mais breve possível, ter esse espaço na agenda do ponto focal que a gente tem na TI. Hoje é o Christian, mas ele também já tem um novo colega, hoje são 2 pessoas, para poder fazer essa atualização, corrigir e a esteira voltar a evoluir. Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário? Dou-lhe uma. Então, legal. Obrigado, palmas para a dupla. Calma, não saiam ainda. Desculpa, você pode segurar aí. Calma aí que eu tenho um brindezinho para vocês aqui. Ó, vamos tirar a fotinha. Ó, abre aqui o... Cris, para você. Abre aí o troféu imprensa. Ele judia um pouco para tirar, mas sai. Peraí. Só não queria derrubar o copo d'água. Ah, sim. Eu tenho uma história para contar, Bruno. Não sei se você vai lembrar. Que uma época era só o Bruno. É só você que tocava, né?
O ponto focal da TI, Lá sim, no começo, só lá sei lá, 2, 3 anos atrás. E eu lembro uma vez que você saiu de férias. Você lembra dessa história ou não? Teve muitas histórias nas aí minhas ele saiu férias. de férias. E aí, ó, seu Beto, que é o parceiro que Eu atende nunca lá, engajei um braço direito de RPA para esse tipo de ocasião. Aí ele saiu de era duro. férias, aí eu lembro que aí a Marco Polo pediu ajuda, aí a ajuda assim, não, temos que entender o que faz esse fluxo. Nossa senhora, o que vamos fazer agora? Porque aí ele queria uma ajuda para regra de negócio. Não, mas não sei o quê, alguém no time do Marco Polo, aí te ajudou, deu um jeito lá, mas eu lembro dessa história aqui. Muito bom. Gente, obrigado, troféuzinho para vocês levarem lá, parabéns. Palmas de novo para essa dupla. Não é sertaneja, mas é dupla. Obrigado.